Boa tarde a todos e a todas. Iremos falar sobre as propriedades da água do solo e o grupo é composto por Carlos Mourato, Nilo Ricardo e eu, Daniela Alves. Bom, os conteúdos abordados serão estrutura molecular e mudanças de fase, densidade e compressibilidade da água, tensão superficial e capilaridade, viscosidade da água e a dissolução da água por sólidos. Bom, iniciarei abordando sobre a estrutura molecular da água, as suas mudanças de fase e, em seguida, densidade e compressibilidade da água. Bom, a molécula de água ela é formada através de uma ligação covalente entre duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O oxigênio formado por cargas negativas, onde existe maior densidade de elétrons, e as duas moléculas de hidrogênio formado por cargas positivas. Essa densidade de elétrons torna a molécula de água polar, e essa polaridade é essencial para dissolver as pequenas moléculas polares e íons. A água ela pode passar por três estados, que é sólido, gasoso e líquido. No estado sólido, as moléculas estão bem unidas por forças elétricas intensas e as energias dessas moléculas estão em repouso. Já no estado gasoso, praticamente não existem forças de ligação, então possui muito mais energia do que no estado sólido. E essas moléculas se movimentam desordenadamente. E no estado líquido, as forças de ligação são menos intensas que no estado sólido e as moléculas estão um pouco mais afastadas. Então elas se movimentam-se mais livremente, têm uma maior energia. Aqui estão as mudanças de fase: a fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e cristalização. A fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido, onde, ao receber energia, as moléculas elas irão aumentar a sua agitação e vai vencer as interações atômicas. No estado de solidificação, ocorre a perda de energia, a passagem do estado líquido para o sólido. E, ao perder energia, essas vibrações moleculares irão diminuir, vão ficar mais unidas. Na vaporização, é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, onde, ao receber energia, por exemplo, calor, vai causar essa agitação molecular e as moléculas vão separar-se. Na condensação, do estado gasoso para o líquido, onde ocorre a perda de energia, por exemplo, chuvas. Na sublimação, recebe energia e transforma-se em gás. E um exemplo é a naftalina, onde a naftalina está num estado ali sólido e aos poucos ela vai liberando o vapor tóxico, para os insetos. E na cristalização é a passagem do gasoso para o sólido, onde há perda de energia. A densidade da água ela varia com a temperatura, e em temperaturas mais baixas há uma maior densidade, temperaturas mais altas há uma menor densidade da água. Então, nos três estados da água, no líquido, sólido e gasoso, há diferentes densidades. No estado líquido, a densidade vai ser maior. Por exemplo, em temperatura ambiente, a densidade é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Então,
grandeza física, a densidade, pela razão entre a massa da água e o volume que ocupa. A compressibilidade, ela se trata da capacidade que um material tem em diminuir o seu volume quando lhe é aplicado uma força ou uma pressão externa. Os gases, eles têm uma alta compressibilidade, já os sólidos e os líquidos são incompressíveis. Então, o que significa que ao aplicar uma força ou uma pressão externa sobre o líquido, ele não vai alterar o seu volume, né? Então, por exemplo, em oceanos profundos, onde as pressões são enormes, o volume da água vai se reduzir muito pouco, né? Já na questão dos gases, né? Eles são compressíveis. Então, por quê? Porque as moléculas, como a gente pode ver na imagem, na primeira figura, os gases, eles, como a gente viu anteriormente, as moléculas são mais soltas, né? Então, ao a gente aplicar uma força, a gente vai poder unir essas moléculas. Então, até um certo ponto, né? Então, isso explica a compressibilidade do gás. Já no caso da água, no estado líquido, as moléculas, elas já são unidas, já estão unidas por forças. Então, quando a gente aplica uma força externa a ela, não vai alterar o seu volume. Não tem. As moléculas já estão unidas nesse caso. Então, isso explica a água não ser compressível. Tensão superficial da água. Tensão superficial é um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos, como a água, formando uma fina película. No caso da água, é como se houvesse um filme na sua superfície. Por isso, alguns insetos eles conseguem pousar sobre a água sem afundar. A água, ela possui uma tensão superficial maior do que os outros líquidos. Coesão e adesão. Coesão é a capacidade que uma substância tem de permanecer unida, resistindo à separação. Podemos observar essa coesão em uma gota de água sobre uma superfície, formando uma espécie de película resistente, pois as moléculas estão fortemente aderidas umas às outras. Como a gente consegue observar na imagem, essas gotas, né, que não se dispersam, elas ficam ali concentradas. A adesão. Ao contrário da coesão, que une as moléculas da água, a adesão desconstrói essa unidade e permite que as partículas de água se misturem com outras substâncias. Capilaridade. A capilaridade é um fenômeno físico resultante das interações entre as forças de adesão e coesão da molécula de água. Em outras palavras, a capilaridade é definida como a propriedade dos fluidos de subir ou descer por tubos muito finos. Ou seja, a capilaridade é uma propriedade do fluido, no caso a água, e não do solo. Então você pode me perguntar, se a capilaridade é uma propriedade da água, por que ela é importante para o solo? É simples. O solo ele apresenta pequenos espaços entre as partículas. Logo, a água presente no solo consegue, por capilaridade, subir por esses interstícios do solo, alcançando cotas acima da cota do lençol freático. E esse fenômeno precisa sim ser considerado. Vale ainda ressaltar que a altura que a água pode alcançar, além do lençol freático, devido à capilaridade, depende de alguns fatores, da natureza do solo, da granulometria do solo e outros diversos fatores. Como a capilaridade é capacidade da água de subir por pequenos tubos, então, de maneira geral, em solos com granulometria mais fina,
como argila e silt, a ascensão capilar tem valores mais elevados do que em solos arenosos, por exemplo. Viscosidade da água. A viscosidade é uma propriedade que mede a resistência de um fluido, né? Os fluidos, e em consequência a água, possuem uma propriedade importante, a fluidez. Ela faz com que eles mudem de forma facilmente quando submetidos à ação de um esforço cortante. Eles podem oferecer alguma resistência a essa mudança, mas a mudança vai ocorrer. Por menor que seja o esforço tangencial, a viscosidade vai se opor a esta mudança de forma. Então, por assim dizer, a viscosidade ela é contrária à fluidez. Os líquidos mais viscosos, como por exemplo o mel e o óleo, têm menor fluidez e, por consequência, uma maior viscosidade, né? Nas condições ambientais usuais, a viscosidade dos líquidos diminui com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade. A diminuição da viscosidade dos líquidos é fácil de entender. Quando a temperatura aumenta, menor é o efeito das forças de atração intermoleculares, mais soltas ficam as moléculas do líquido umas em relação a outras, e mais fácil será movimentar duas camadas do líquido, uma em relação à outra. Como a gente pode observar neste gráfico, o que acontece com a viscosidade da água em função da temperatura, né? Quanto maior é a temperatura, menor vai ser a viscosidade do líquido, da água, digamos assim. Adsorção da água por sólidos. A adsorção, ela caracteriza-se por ser um fenômeno no qual uma substância é extraída de uma fase e concentrada na superfície de uma segunda fase, sendo apropriadamente denominada como um fenômeno de superfície, envolvendo a acumulação ou concentração de substâncias na superfície interfacial ou fronteira de fases. Aqui nós temos um exemplo de adsorção, né? Uma substância ela fica retida na superfície de outra, porém sem fazer parte do seu volume. A adsorção ela pode ser de dois tipos: a fissorção ou adsorção física entre o adsorvato e o adsorvente ocorre através de forças de van der Waals, de polo ou de polo induzido. Nesse caso, não há nenhum tipo de alteração molecular nas substâncias envolvidas no processo, ou seja, a substância mantém a sua natureza química. A adsorção física é um processo reversível. E a quimisorção ou a adsorção química consiste em uma reação química. Por envolver os elétrons, é considerada uma ligação química mais forte que a fissorção. Na quimisorção, ocorre a alteração molecular das substâncias envolvidas no processo, ou seja, a substância pode ser transformada em outra. Por se tratar de uma reação química, os componentes do adsorvente e do adsorvato devem possuir especificidade. Eles devem ser capazes de se reconhecerem e reagirem. A adsorção química é um processo irreversível. Nós vamos ficar agora com um vídeo sobre a adsorção da granulometria, da areia, da argila e do silt. O processo de adsorção ocorre quando as partículas líquidas ou gasosas ficam retidas na superfície de sólidos. Caso os sólidos sejam porosos, a capacidade de adsorção aumenta ainda mais. Os solos arenosos possuem mais areia na composição, podendo ser de grãos grossos, médios e finos, todos visíveis a olho nu. O problema se dá pela falta de coesão. Também possui alta permeabilidade. Os solos argilosos possuem grãos microscópicos de cores vivas e altamente permeável. Ao contrário da areia, ele possui grande capacidade de aglutinação. O solo siltoso está entre a areia e a argila, possui grãos muito pequenos como a argila, mas não possui coesão como a mesma.